Olá, querido amigo, tudo bom? Que alegria estar com vocês nesse estudo, ouvindo a voz de Deus. Meus amigos, chegamos à 7ª lição. Obrigado a você que está participando conosco. Queria lembrar a vocês que aqueles que chegarem até o fim, teremos aí a entrega de certificado para aqueles que assim quiserem. A gente vai entregar um certificado que você fez o estudo e também a gente vai sortear algumas Bíblias missionárias, tá certo? Eu tenho aqui até a Bíblia que será a Bíblia da mulher. Essa daqui que é a Bíblia da mulher missionária, tá certo? E uma de capa preta que vai ser para os homens. Se eu tiver ela aqui, eu já mostro também. Aqui, ó. Eu já tenho ela aqui também, ó. Bíblia missionária que vai ser para os homens, tá certo? Capa dura, uma Bíblia bonita para vocês estarem participando conosco, tá bom? Eu conto aí com sua participação, é toda terça-feira às 19 horas. A gente vai tentar manter o estudo aí com fé em Deus, já que são 28 lições para que você aprofunde mais na Bíblia. A gente falou semana passada sobre sinais da volta de Jesus. Hoje o tema é volta de Jesus. E essa é a bendita esperança de todo cristão. A maior promessa da Bíblia é a volta de Cristo Jesus. E todo verdadeiro crente, ele aguarda com esperança a volta de Jesus. Agora, há várias pessoas que dizem que Jesus já voltou em espírito. Alguns dizem que não é ele que vai voltar, é a gente que vai ser arrebatado. Então, o que é que a Bíblia fala sobre a volta de Jesus? Lembrando que a gente cita o texto bíblico, mas nem todo o texto a gente vai aqui ler, apenas deixar a referência para que você leia em casa, para que o estudo não fique tão longo, tá certo? Então, o primeiro texto, esse daqui eu quero ler, uma parte dele eu sei falar de cor, né? Então a gente vai acompanhando pela Bíblia, mas para mim é a maior promessa da palavra de Deus sobre a volta de Jesus, porque foi ele mesmo que falou em João 14, do verso 1 ao 3. Vamos lá acompanhar? João, que é o 4º livro do Novo Testamento. E ele diz assim, ó: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muita morada. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar lugar. E quando eu for e preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Então a gente precisa entender que foi Jesus que prometeu voltar. Nesse momento foi porque os discípulos estavam preocupados ainda, quando ele disse que a sua hora era chegada. Então ele disse, não se turbe, não tenha medo. Então ele diz assim, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muita morada. Então Jesus prometeu essa morada celestial. E ele disse que ele voltaria e ele também levaria cada um de nós. Então você vê que o Senhor ele é justo e cumprirá aquilo que ele prometeu. Confie no Senhor e aguarde, né? Segunda pergunta, podemos marcar uma data para a segunda vinda de Jesus? Quando a gente viu ali os sinais, né, em Mateus capítulo 24, esse texto aí também a gente vai acompanhar na Bíblia, Mateus 24, verso 36. O que é que diz a Bíblia se a gente pode marcar uma data para a volta de Jesus? Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão quem? O Pai. Jesus não sabia porque ele ainda estava na terra. Claro que agora no céu ele também sabe, mas naquele momento só o Pai sabia e ninguém, nenhum humano sabe. A gente conhece os sinais, mas data, se você vê alguém marcando, está errado. No passado, muitas pessoas já cometeram esse erro em dizer a data, o dia que Jesus iria voltar. Um deles foi Guilherme Miller, que teve ali o grande desapontamento, onde ele marcou que 22 de outubro de 1844 Jesus voltaria e Jesus não voltou. E de Guilherme Miller, um grupo dos desapontados, resolveu estudar a Bíblia fielmente e dali surgiu a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então, ele não é o originador da igreja, mas o grupo que saiu dele e ali aprendeu a lição do desapontamento de que não é certo guardar uma data para a volta de Jesus. Porém, nesse dia, Guilherme Miller estava certo de um evento. Ele só errou o evento, mas ele sabia que a data era importante. Então,
No estudo que a gente for falar sobre santuário, eu vou falar para vocês a importância de 22 de outubro de 1844 na profecia bíblica. Até eu já dou a dica, se você quiser, leia Daniel 8,14, tá bom? Mas vamos lá avançar. Como Jesus virá? Então aí bem interessante essa terceira pergunta. Mateus 24, 30 e 31, Apocalipse 1, 7, Atos 1, 11. Então, por exemplo, Cristo virá como ladrão, tomando muitos de surpresa. 2 Pedro 3,10, a gente precisa ter isso claro. Também, ele não descerá à terra, ficará nas nuvens, como a gente viu nos textos lidos. Virá com poder e glória, acompanhando de milhares e milhares de anjos. E Jesus virá de maneira pessoal, literal, e todo olho o verá. Que bênção será, né, queridos? Jesus, então, virá de maneira visível. Essa questão que fala que ele virá como um espírito, isso aí não procede do Pai. Quarta pergunta: o que ocorrerá com os mortos e os vivos fiéis na segunda vinda de Cristo? 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, 1 Coríntios 15, 51 e 54. Os mortos fiéis ressuscitarão e serão transformados e serão levados então ao céu, né? Ele usa o termo arrebatado porque eles subirão, né? Com Deus para o céu, com Jesus. E os vivos fiéis serão transformados e transladados. Então a gente não crê em uma transformação só do espírito, vai ser transformado todo o corpo daqueles que estiverem vivos, né? Ali é o momento da glorificação. E a pergunta 5, o que ocorrerá com os vivos que não se prepararem para a segunda vinda de Cristo? Apocalipse 6, de 15 a 17, também você pode ler Apocalipse 9, 6 e 2 Tessalonicenses 2, verso 8, que diz o seguinte, buscarão se esconder nas cavernas e pedirão os rochedos que caiam sobre eles. Isso aí você encontra no Apocalipse. Buscarão a morte, mas a morte fugirá deles. Os ímpios morrerão ao verem o resplendor da glória de Jesus. De quantas ressurreições a Bíblia fala? Você já parou para pensar nisso? João 5, 28 e 29 e Daniel 12, 2. Então você vai encontrar lá que a Bíblia fala de quantas ressurreições? De 2. A primeira ressurreição da vida e a segunda ressurreição do juízo, ou morte eterna. Então são 2 ressurreições que a Bíblia fala. Sétima pergunta: quanto tempo existirá entre a primeira e a segunda ressurreição? Aí Apocalipse 20, verso 6, que é a parte que fala do milênio. Então, primeiro ressuscitarão aqueles que serão salvos, e aí então ocorrerá o período de 1000 anos, onde Satanás ficará preso. A gente vai falar sobre esse tema do milênio, que não é uma prisão literal, né? Não vai ser acorrentado, mas João falava ali em Apocalipse de maneira simbólica. Então ele vai ficar aprisionado porque não vai ter a quem tentar, porque os ímpios estarão mortos. E aí durante 1000 anos ele não vai ter a quem pecar, e aí depois que eles o quê? Ressuscitarão, tá certo? Depois de 1000 anos. Qual será o cântico dos salvos naquele grandioso dia? Isaías 25, verso 9 diz: eis que este é o nosso Deus, em quem esperávamos, na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Então o cântico vai ser de quê? De alegria, de expectativa, de felicidade. Eu gosto de sempre repetir essa frase, né? Esse é o nosso Deus a quem tanto aguardávamos. Então, assim, os santos ficarão felizes com esse retorno de Cristo. Nona pergunta: que convite Jesus nos faz? Mateus, capítulo 11, verso 28 e 29. Esse é o texto clássico do Vinde a mim, mas esse eu quero ler com vocês. Mateus, capítulo 11, no verso 28 e 29. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma. Então Jesus convida ao quê? Vinde a mim. Se você está cansado desse mundo, se você quer a salvação em Cristo Jesus, vá até Ele. Última pergunta 10. Qual será o resultado da rejeição ao convite de Jesus? Mateus 25, 41. Como a gente está bem pertinho aí, vamos ler na Bíblia? Mateus 25, 41. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda:
Apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então Jesus falará o quê? Apartai-vos de mim. E recapitulando, a Bíblia fala que Cristo voltará à terra, então isso é claro, a Bíblia fala, e aguardamos a sua segunda vinda. O texto clássico da segunda vinda está em João 14, de 1 a 3. Quando ele voltar, iremos para o céu. Jesus virá de modo pessoal, visível e literal. Grave isso. Pessoal, visível e literal. Com milhares de anjos tocando o quê? Trombetas. Isso precisa ficar claro na nossa mente. E qual é o nosso compromisso de fé? Quero me preparar para estar entre os salvos quando Jesus voltar. Você quer isso? Coloque aí então, eu quero me preparar para estar com os salvos. Desejo viver a verdade, a fim de poder morar para sempre com Cristo no céu. Se esse for o seu desejo, ore comigo nesse momento, mas escreva aí no comentário, eu quero ir morar com Cristo no céu, né? Morar com Cristo no céu, você pode colocar, se quiser colocar menor. Mas se for o teu desejo, ore comigo para que essa verdade seja real em sua vida. Querido Jesus, obrigado porque morreu na cruz por nós, porque deixou a promessa da tua vinda e acreditamos, Senhor, que um dia virá para nos salvar, nos libertar deste mundo de pecado e assim viveremos eternamente contigo. Ó Senhor, cuida de nós, nos ajuda nos preparos e assim, ó Deus, que não sejamos enganados pelo inimigo com mentiras, com o engano da tua volta que ele fará e enganará muitos que estiver desatento, mas que possamos estar atento à tua palavra e perceber os sinais, que possamos clamar pela tua vinda e quando o Senhor vier, possamos nos alegrar, estar no grupo dos que serão salvos. Se a gente for ver em vida, Senhor, vai ser uma alegria ser transformado e subir contigo. Se por acaso a morte chegar, Senhor, que possamos ser ressuscitados na primeira ressurreição e ser transformados pelo teu poder. Abençoe a cada amigo deste canal, no nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Meus queridos, se você chegou pela primeira vez no canal, através desse vídeo, lembre-se que é uma série e essa foi o 7º estudo, mas aí você pode ir na playlist que tem Ouvindo a Voz de Deus, tem as outras 6 lições, tá bom? E a gente aí vai dar continuidade toda terça-feira. Um abraço então, tchau, tchau, queridos.